Fala galera, beleza? Vamos lá pessoal. Muita gente me procura perguntando como é que eu crio o tal do panorama diário, para onde que eu olho, como é que eu escrevo, como é que eu monto isso daqui. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês como que eu faço, para onde que eu olho, o que que eu estou pensando na hora que eu estou montando esse panorama, tá galera? Primeira coisa que eu faço no dia é montar o meu panorama. Sem isso eu não vou para o mercado. Todos os portais que eu mostrar aqui para vocês que eu olho, ou são gratuitos, ou são muito baratos, tá, galera? Eu uso alguns outros também, mas com isso aqui, basicamente, você consegue fazer tudo, tá? Para quem é aluno da Trade, eu desenvolvi esse dashboard que vocês estão vendo aqui à direita da tela, para ficar mais fácil de preencher o panorama, além do cara poder ter um histórico dos panoramas dele ao longo do tempo, poder comparar, revisitar coisas que ele falou anteriormente, enfim, consultar. E também serve para que eu dê um feedback para eles. Esse panorama que eles preenchem fica disponível para mim e eu consigo olhar e dar um feedback se está legal, se estão no caminho certo para o dia. Isso é muito interessante. Mas para quem não é aluno, não tem problema. Pega um papel, Excel, Word, qualquer coisa aí e vai anotando, tá, galera? Então, assim, primeira coisa que eu olho, blog da Bloomberg, galera. Não tem como fugir disso. É um portal extremamente completo, é bem baratinho, sei lá, coisa de US$ 9 o trimestre, alguma coisa assim, não lembro. Mas é bem baratinho, tem teste por US$ 1, enfim. É baratinho e tem absolutamente tudo. E no cantinho, ó, você consegue editar para onde que você quer olhar, se é a versão americana, se é a versão europeia, se é a versão asiática, eles te mostram as notícias relativas ao continente ou ao país que você está pedindo para ver. Tá? Então isso aqui já facilita para você olhar para diversos continentes, beleza? E eu sempre dou uma olhada aqui na página inicial, 5h30 da manhã, e eu vou abrindo aqui com o botão direito, abrindo a guia para as notícias que eu acho relevantes. As mais importantes eu leio agora, fazendo o panorama, e algumas outras eu vou, que são importantes, mas não são imediatas, eu vou deixando ali mais pro fim do dia, pro andamento do pregão, tiver meio paradão ali, eu vou lá e dou uma lida. Mas o primeiro que eu leio, galera, é esse aqui, ó, Markets Wrap, tá? É um giro de mercado, digamos assim, tá? É a primeira coisa que eu olho. Eu vou abrir aqui meu dashboard, ó, em criar panorama, para já ir preenchendo, tá? Então eu clico aqui no meu Markets Wrap, já deixei aqui traduzidinho pra gente. E aqui eu vou ler. Vou ler basicamente tudo. Galera, quem tem preguiça de ler, não tem como viver de mercado, tá? Então, boa parte do meu trabalho, do início do meu trabalho, é leitura. Então, aqui eu vou ler e extrair tudo que eu vejo de importante que está para acontecer aí ao longo do dia em todos os mercados. Esse giro de mercado da Bloomberg vai me mostrar como é que foi o pregão na Ásia, como é que abriu a Europa e como o mercado está esperando que aconteça nos Estados Unidos. Tá? E Ásia já fechada me dá muita notícia sobre commodities, por exemplo, sobre ativos de segurança também. Então eu não vou reler tudo aqui com vocês, eu vou dar mais ou menos alguns exemplos aqui de como que eu vou extraindo isso do mercado, tá? Então eu estou lendo aqui e eu vi, essa semana mesmo, eu vi uma notícia que foi importante, ó. E Pequim sugeriu ali que fará alguns investimentos em setores estratégicos lá na China para poder estimular a economia interna. Então eu venho aqui na minha caixinha da Ásia, ó, Pequim estimular mercado interno. Seria construção civil? Coloco aqui, ó. Beleza? É o tópico que eu preciso explorar. Tá? Outra notícia que saiu hoje. Taiwan fez acordo com os Estados Unidos, fabricação de chips de tecnologia. Eu escrevo aqui na minha caixinha Ásia, ó. Taiwan mais EUA, fabricar chips, acordo, por exemplo. Bom, então aqui eu vou anotando os tópicos que são importantes para aquela região. Ó. TSMC, as ações da TSMC subiram bem com essa notícia. Coloco aqui, tá? Registro aqui. Beleza? Sei que são algumas coisas que eu preciso olhar. Continuo olhando, lendo aqui o meu giro de mercado, ó. Na Europa, o Morgan Stanley elevou a meta de preço para a ASML Holding, referência nacional, regional em inteligência artificial. Pô, aqui na minha caixinha Europa, ó, ASML Bond Guidance devido a inteligência artificial. É um tema que eu vou explorar sobre esse assunto, tá? Eu estou vendo aqui, ó, petróleo se estabilizou após sua maior queda desde junho. Eu venho aqui em commodities, ó, petróleo diminui perdas
nessa sexta, tá? E aí eu vou começar a me indagar através desses tópicos quais são os motivadores dele e por que que isso está acontecendo. Então, por exemplo, ó, o petróleo se estabilizou. Por que que será que o petróleo se estabilizou? Aqui não deixa claro. O que que será que está acontecendo? Ao longo dessa minha leitura diária, eu vou preencher essas dúvidas que ficam na cabeça. Eu posso colocar aqui, ó, commodities, petróleo para nessa sexta. Por quê? Lendo outros blogs, outros sites e outras notícias, eu vou entender, por exemplo, até com o meu conhecimento de contexto, que os Estados Unidos deu um passo atrás em relação às ofensivas que estavam ameaçando ali em relação ao Irã. Opa, isso ajuda a recuar o preço do petróleo. É uma oferta mais tranquila, um tráfego de petróleo mais tranquilo no mundo. Então posso colocar aqui, ó, EUA, como é que eu posso dizer? Ameniza com o Irã. Qualquer jeito, só para eu entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Então eu vou assinalando aqui. Então eu já posso ir marcando, ó, por exemplo, na Ásia eu vi que Pequim quer estimular, Taiwan e EUA fizeram um acordo, TSMC subiu. Isso aqui são notícias que agradam o mercado financeiro. Então eu vou aqui no meu sinalizador e boto uma sensação risk on. Beleza? Na Europa eu só vi até agora que a SML está com guidance bom. Eu posso colocar, por exemplo, aqui eu estou dando exemplos, tá, galera? Para a gente não ficar lendo tantas coisas. Ó, Lagarde disse que a inflação está no caminho. Opa, notícia boa também. A Alemanha fala sobre otimismo no setor, sei lá, automotivo. Opa, notícia boa. Sensação na Europa, risk on. E óbvio, enquanto eu estou preenchendo essas notícias aqui, esses tópicos importantes, estou dando uma olhada aqui em qualquer plataforma de cotação que você tenha, saber como é que foi o fechamento e a abertura, no caso da Europa, dos principais índices por lá. Eu posso colocar aqui, ó, em Ásia, eu posso dar um exemplo aqui. E, sei lá, Xangai Composite fechou em mais 2%. Que o Nikkei lá no Japão fechou em 0,5% e que o KOSPI lá na Coreia do Sul fechou com 0,3% de alta. Aí eu venho aqui e marco isso, mesma coisa na Europa. Ó. O DAX voou com essa notícia, 1,5% de alta, deixo aqui marcado. Lá na França o CAC 40 caiu menos 20, 0,20. Opa, será que o CAC 40 caiu menos 0,20%? Preciso descobrir. Vou lá e vou fuçar, ou numa inteligência artificial ou no próprio Google, por que o CAC 40 está caindo? O que está acontecendo na França? Ah, uma instabilidade política, a galera está indo na rua manifestar. Vem aqui na minha caixinha Europa, manifestações na França impactam as bolsas. Pronto, tem o tópico ali. Beleza, galera? Para não ficar me estendendo muito, é o que a gente vai fazer para os Estados Unidos, quais são as perspectivas que a gente tem para a abertura dos mercados lá, tá? Vou fazer a mesma coisa para os ativos de segurança. Quem que são os ativos de segurança? Ouro, por exemplo, tá? Títulos públicos americanos são ativos de segurança. Eu li agora, ó, o ouro e a prata recuam. Ora, se o ouro e a prata recuam, ouro e prata recuam. Por quê? Por causa da diminuição das tensões geopolíticas em relação ao Irã? Pode ser também. Ativos de segurança perdem força para as bolsas ganharem. Então, quando eu venho aqui, ó, ativos de segurança, ouro, prata, recuam. Títulos públicos americanos recuam. A galera tá o quê? Tomando risco. Então, qual é a sensação que os ativos de segurança passam para a gente? Risk on. Clico aqui no Risk on. Petróleo diminuindo diminui perdas, foi isso? Enfim, estabilizou a porta, não, diminui as perdas. É uma sensação, o petróleo está ficando, caiu bastante, agora está arrefecendo, dando aquela corrigidinha. Então ainda é uma sensação tranquila devido ao clima mais ameno em relação aos Estados Unidos e Irã. Sensação risk on, tomada de risco, tá? A galera não está com tanto medo mais. Se fosse um aumento nas tensões aqui, o petróleo subindo, eu poderia colocar aí, por exemplo, o risk off. Tá? Vamos botar aqui o risk off só para dar um exemplo, se fosse o caso. Tá? Mesma coisa dos Estados Unidos. Vamos supor que seja uma sensação risk on, eu assinalo aqui. Beleza?
Aqui na agenda eu vou colocar o que, que tem de importante para acontecer hoje. Então eu vou botar aqui, por exemplo, ó, 10 horas, pronunciamento da Lagarde, que eu falei ainda agora, né? Da Lagarde. Também às 10h30, exemplo, tá, galera? CPI, Estados Unidos, 11 horas, vai ter... 11 horas vai ter o PMI ISM, exemplo. Eu coloco ali na agenda. E notícias importantes que eu preciso ficar de olho para saber como vai repercutir no mercado ou para saber o andamento dessa notícia. Tá? Então, por exemplo, Trump recebe a Maria Corino, né, a Prêmio Nobel da Paz lá, venezuelana, que está indo nos Estados Unidos entregar a medalha dela para o Trump, inclusive, tá? Então posso assinalar ali que essa é uma notícia que eu preciso entender o que vai acontecer ao longo do dia, beleza? Enfim, qualquer outra coisa que seja de muita relevância, a gente pode colocar aqui no campo notícias. Já vou mostrar por que é importante a gente colocar ali essas notícias que vão ficar à nossa vista, tá? Beleza. O pilar correlação... Beleza, galera, só continuar aqui na parte contextual. Eu li aqui o meu Bloomberg, tá? O Market Wrap. Eu vou também dar uma olhada, ó, no Market Watch. O Market Watch ele é um pacote de portais que vem o Wall Street Journal, o The Barons e o Market Watch. Os três por algo em torno de $5, vai. Se eu não me engano, $5. Você tem esses três portais mensais. Então é bem baratinho, tá? Mesma coisa, você vai ver aqui o giro de mercado, vai ver as principais notícias. Ó, aqui tem notícia da Micron. É uma empresa do setor de tecnologia, tá na Nasdaq, que impacta. Tá falando aqui, ó, de 8 milhões de dólares, blá, blá, blá. Você vai ver o que está acontecendo com essa empresa, tá? Bitcoin eu não ligo muito. Então você pode simplesmente hoje em dia, ó, dar um traduzir aqui, já vai lendo tudo que está acontecendo, ó. Trump tentou dar um último empurrão para Powell sair. Como é que está essa questão política nos Estados Unidos, que é um pilar muito importante? Você vem aqui ler. Dá uma lida em todos esses portais, tá? Uma dica. South China Morning Post é um portal que fala sobre notícias asiáticas. Eu sempre olho ele também para entender o que está acontecendo lá na Ásia. Coreia do Sul, Japão, China principalmente. Então a mesma coisa, ó, passa o olho e lê as principais notícias estão aqui, ó. Inteligência artificial está remodelando a corrida tecnológica entre eu e China. Será que a eletricidade pode mudar esse cenário? Dá uma clicada aqui, vê o que está acontecendo nessa notícia. Já coloca ali numa das abas que você precisa ler. A China se desfaz de mais... Enfim, você vai lendo tudo que parece importante aqui. Beleza? Então, olho também no South China. Isso aqui é gratuito, tá, galera? Inclusive, você pode se assinalar aqui, ó, se inscrever. Aqui, ó, se inscrever e você recebe no e-mail todos os dias o que tem de importante para acontecer, tá, galera? Então já é uma mão na roda. Se você olhar Bloomberg, Market Watch e o South China, você já está muito na frente de muita gente, tá? Eu uso também a TradingView, que tem essa aba aqui, ó, de News Flow, né? De notícias, um fluxo de notícias constantes ali em tempo real. Outro que eu bato o olho sempre que eu começo a trabalhar. Eu botei aqui mais ou menos na hora que eu começo, ó. Futuros de Wall Street sobem com avanço de fabricante de chips. Tá aqui a notícia. Ó. Os futuros índices acionários dos Estados Unidos sobem na sexta-feira com as ações de semicondutores ampliando o rally alimentado por IA ao final de uma semana que deu início à temporada de lucros. Opa, balanços corporativos começaram. Notícias importantes. Vou deixar aqui, ó. Olho nos balanços. Beleza? Já tenho aqui alguma coisa para escrever também. Estados Unidos, balanços animam. Balanços animam. IA impulsiona techs. Eu deixo aqui assinalado na caixinha dos Estados Unidos. Show, tá começando a tomar forma o meu panorama. Então, assim, esses são os principais portais que eu olho, tá, galera? Vocês viram que até agora eu não redigi nenhum texto, eu só coloquei os tópicos. Beleza? Então, ó, seguindo. A gente bate o olho aqui, ó, em correlação. O que é correlação? Agora eu vou olhar de fato como é que estão os índices dos principais continentes, das principais bolsas e os ativos de risco para eu entender como é que está se comportando, tá, galera? Então, ó, vou dar um exemplo agora. Xangai fechou com 0,24 de queda, Hang Seng 0,30, Nikkei 0,26 de queda. Então tá tudo meio vermelhinho ali na Ásia, tá?
Então aqui eu vou colocar, ó, Xangai menos 0,24. Tá? Exemplo que eu estou vendo aqui agora na tela, mas tá de tarde, mas não tem problema. Ó, o Hang Seng menos 0,29. Tá aqui, ó. E o Nikkei menos 0,26, vai. Tá? Opa, tá caindo a Ásia, né? Tá meio estranho. Então, qual é a minha sensação lá? A sensação risk off. Beleza, vamos ver a Europa. Ó, Eurostoxx 50 tá caindo, menos 0,25%, tá? Inglaterra 0 a 0, DAX cai 0,3, 0,30. Negativo também. Eu vou assinalando aqui, tá divergente aqui dos textinhos em cima, mas é só para vocês entenderem mais como um exemplo, tá, galera? Então aqui eu vou assinalando como é que estão essas cotações, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, o que é mais... Vou olhar para a Europa, vou olhar para os Estados Unidos, vou olhar para o pré-mercado americano, como é que estão as Big Techs, tá? Como é que está a Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Meta, Google. Para onde que esses caras estão indo? Tem um consenso? Está tudo misto? Posso escrever aqui, ó. Tudo positivo, todas positivo, puxando bem, ó. Puxando principalmente... O teclado tá longe, estou errando a digitação. Principalmente Nvidia. Sobe 2%, exemplo. Opa, a Ásia estava meio zoada, a Europa também, mas o futuro americano está bem. Ativos de risco, ativos de proteção dólar. Dólar cai, DXY cai menos 1%. Pô, o dólar está arrefecendo bem, isso é bom, tomada de risco. Aí aqui eu vou assinalando esses principais ativos. O que eu comparo, galera? Dólar, título público, ouro, Europa e Ásia. E futuros americanos. Tá? É isso que eu quero olhar de correlação. Principalmente Europa, Ásia e futuros americanos. Mandatoriamente, esses três caras que vão definir como é que está meu pilar de correlação. Eu olho os outros também, mas são esses três caras que vão definir. Beleza? Então eu vou olhar aqui, ó. Pô, a Europa tá subindo. A Europa tá caindo nesse exemplo. Vai, a Europa tá caindo e a Ásia tá caindo também. Tá levemente caindo, mas tá caindo. E os futuros americanos estão 0 a 0. Pô, dois estão caindo e um está no 0 a 0. Minha correlação indica o quê? Risk off. Então eu venho aqui no pilar correlação e marco risk off. Beleza? E agora, ó, meu grau de confiança. O que significa o grau de confiança, galera? Muita gente está interpretando errado, pensando que isso é a certeza que você tem do cenário que você montou. Não é isso. O grau de confiança é a confiança no viés que você está entendendo para aquele dia. Tá? Muita gente diz que você não tem que ir com viés para o mercado. Claro que tem. Ir com viés é saber o que está acontecendo, saber o contexto, saber para que lado o mercado vai. Agora, você não pode casar, botar um anel nesse viés. Você tem que entender que ele pode mudar e estar atento às mudanças. Mudou, você muda também. Não tem problema nenhum. Mas ter um viés, saber a sensação que o mercado está, é mandatório para você poder tomar boas decisões. Beleza? Então, o grau de confiança é a certeza ou a confiança que eu tenho de que o mercado está direcional para um lado ou para o outro. Então, aqui, ó, eu estou vendo que o contexto macro dos continentes são notícias positivas. Pô, mas as cotações estão dando uma recuadinha. Pode ser uma recuadinha leve para voltar a puxar mais tarde? Pode. Mas no momento que eu tenho uma correlação mais negativa. Então, eu tenho um contexto mais risk-on, uma correlação mais risk-off. Meu grau de confiança está máximo? Não. Meu grau de confiança está meia boca. Agora, está risk-off, está neutro? Podia estar neutro. Nunca risk-off. Por quê? Porque contexto é mandatório. Se meu contexto está dizendo que é risk-on, azar qualquer outra coisa. Eu não faço operações de venda a não ser que isso mude. Tá? Então, nesse momento que a gente está olhando uma correlação risk-off para um contexto risk-on, o meu grau de confiança ou está risk-on junto com o contexto ou está neutro. Tá? Nesse exemplo, contexto risk-on e as correlações com os ativos risk-off, eu vou deixar meu grau de confiança neutro e o grau em 1.5. Vai de 1 a 3 esse meu grau de confiança. Vou colocar neutro e o grau de 1.5, ou seja, eu posso até dar um cliquezinho se for uma operação de compra, porque eu estou alinhado com o contexto, e se for uma operação de venda eu não faço, porque eu não vou contra o contexto. Agora, se essas correlações mudarem, se ao longo do dia a Europa começar a ganhar força, por exemplo, os futuros americanos começarem a subir bem,
as Big Techs começarem a puxar bem, opa, meu pilar correlação vai virar risk on. Então, meu grau de confiança aumenta para 2, 2,5 até 3, dependendo da notícia. Isso aqui é mutável ao longo do dia. Isso aqui é o pontapé inicial para a gente começar. Beleza? Então, marquei aqui meu pilar de confiança como neutro, grau 1,5. Agora que eu vou, de fato, preencher o meu panorama. Tá? E eu divido ele da seguinte forma. Eu coloco aqui, ó, Ásia, o títulozão já. Europa, EUA, commodities. Alguns botam dólar. Hoje em dia eu já não boto mais dólar, tá? Coloca commodities e agenda. Basicamente é isso aqui, tá? Brasil também não faço mais. Eu começo aqui com uma introdução. Então, por exemplo, qual é a introdução? Hoje é uma sexta-feira. Tem agenda? Não. O que está pesando mais? Acontecimentos políticos? Os balanços corporativos? Então, começa assim, ó. No pregão desta sexta-feira, os ativos globais apontam para uma leve correção, né? Porque os índices estão caindo sem muitas notícias para isso. As notícias estão mais positivas, mas apontam para uma leve correção devido às altas de ontem, enquanto o investidor fica atento aos acontecimentos políticos e aos balanços corporativos que começam a ser divulgados. Galera, eu tô dando exemplos, tá? E não tô copiando, não. Tô criando aqui agora com vocês para vocês entenderem. Então, desculpe aí qualquer falha técnica ou gramatical, tá? Mas para ser mais didático. E aí eu vou para a Ásia. Agora, ó, eu tô indo para a Ásia, é que eu vou ficar de olho de fato no que eu coloquei na minha caixinha aqui em cima, ó. Pequim estimula o mercado interno, construção civil, Taiwan, beleza, TSMC. Agora eu vou redigir meu texto, vou exercitar a minha capacidade de concatenar as ideias e transcrever esses tópicos que eu assinalei ali. No início, vocês vão precisar reler essas matérias, e sim, é trabalhoso desse jeito. Vai lá, ó, Pequim vai estimular o mercado interno, vai ver como isso vai acontecer, vai no South China, vai numa inteligência artificial e descobre o que está acontecendo. Mas não é para você mandar a inteligência artificial escrever, não. Você escreve, mas usa para consulta, para entender. Beleza? Então eu venho aqui, ó, na parte de Ásia e coloco, ó, notícias vindas de Pequim sobre um possível estímulo econômico nos setores mais relevantes para a economia, entre parênteses, construção civil, animam o investidor asiático. Além disso, acordo de produção de chips de alta tecnologia entre Taiwan e EUA, embora desagrade a China, impacta positivamente nas empresas do setor. Ó, já tem alguma coisa bem clara sobre o mercado asiático escrito. E aí, ó, vou escrever também sobre o resto. Agora, vamos colocar aqui os outros tópicos. Beleza, agora eu vou para a Europa. Mesma coisa, ó. Na Europa, o Stoxx 50, como é que eu botei ali? Já não lembro o exemplo que eu dei, enfim. Aqui, só para... Não botei, enfim, não tem problema. O estoque 50 recua 1% devido ao pronunciamento, blá, 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 blá. Você coloca aqui essa descrição. Você vai fazer isso sobre todos os tópicos, galera. Você fala sobre a Ásia, você fala sobre a Europa, você fala sobre os Estados Unidos, por exemplo. Os futuros americanos operam em leve alta na manhã desta sexta, com o Nasdaq composto subindo 0,3%, enquanto o S&P 500 sobe 0,1%, baseados nas notícias vindas da Ásia sobre empresas de tecnologia. E aqui eu vou preenchendo tecnologia.
E aqui eu vou desenvolvendo esse raciocínio que eu aprendi em relação a isso, tá? Faço com os Estados Unidos, faço com as commodities. Aqui em commodities eu estou falando basicamente de petróleo, minério de ferro. Nesse exemplo que eu estou dando para o dia de hoje, minério de ferro é muito relevante, visto que é o principal item que vai... O principal commodity usada na construção civil. E se tem incentivo de Pequim na construção civil, o impacto no minério de ferro existe e é grande. Então, vou falar aqui no meu campo de commodities sobre minério de ferro e ouro. O segurança que está chamando muita atenção aí recentemente, atingindo quase $5.000 a onça Troy, tá, galera? Então, importante aqui. E a agenda nem precisa, galera, porque a agenda a gente já colocou ali em cima, tá? Aqui nesse campo, beleza? Então, construir meu panorama, galera, olhando os principais sites. Então, recapitulando, nas caixinhas aqui da análise global, que você pode escrever aí no caderno caso você não seja aluno, você vai concatenar objetivamente o que você precisa olhar. Então, Pequim estimula, Taiwan e EUA fazem acordo, TSMC sobe, Europa, manifestações na França, a Alemanha fala sobre otimismo no setor de automotivo, balanços no EUA, e aqui você vai botar esses tópicos e entender se o impacto é positivo para a bolsa, tá? Todas essas classificações de risk on, risk off e neutro é a sensação de bolsa, tá? Como isso vai ser refletido na bolsa, não é nos ativos que você está falando, não é no país que você está falando. Como tudo isso reflete nos mercados americanos, que é onde a gente vai clicar e vai fazer dinheiro. Beleza? Galera, na parte do panorama global, onde você vai digitar e explicar todo esse teu raciocínio, muitos de vocês vão ter preguiça no início, não vão conseguir escrever muito bem, vai ficar feio. Cara, é normal. É muito importante que vocês se habituem a fazer isso, e o hábito vem com a rotina. Tá? Criem a rotina de preencher, não vão para o mercado sem isso daqui, porque quando vocês conseguem juntar as informações dessa forma e escrever, é uma das melhores coisas que vocês podem fazer para criar esse hábito. Cara, a coisa toma uma clareza muito grande para vocês. Tá? Muito grande mesmo. Fica muito mais simples a tomar a decisão, fica muito mais simples interpretar o mercado, porque você sabe o que está por trás das mentes que tomam as grandes decisões. Esquece essa porra que é só olhar o gráfico. Não é só... Pode operar gráfico, não tem problema, mas não é só olhar o gráfico. Nunca vai ser só apertar um botão. Você precisa saber isso aqui. Você precisa saber o que está acontecendo no mundo e o que faz o dinheiro se mover. Se você não souber o que faz o dinheiro se mover, você não sabe o que fazer. Beleza? Então, criem o hábito. Eu sei que no início é difícil, mas criem o hábito de construir o panorama de vocês, tá? E aqui, para quem é aluno ou quem um dia vai querer se tornar aluno, ó, ao enviar o panorama, fica assim, ó, essa caixinha para os alunos, ó, o pilar risk on, a correlação risk off, aqui com principais textos, e o grau de confiança em 1.5. Beleza? Aqui evidenciado, ó, a agenda, o que eu preciso olhar no dia a dia. Então, isso aqui, galera, fica no cantinho da tela, essa página do panorama. Fica ali no cantinho da tela. Quando eu achar que estou despercebido, eu olho para o relógio, olho aqui para a agenda, ó, e vai sair agora o CPI, estou de olho. Tá? Então fica sempre aqui na tua cara. Notícias importantes, ó. Trump recebe Marina Corina, olhos nos balanços. Saindo notícia em relação a isso, opa, deixa eu ver o que está acontecendo. E aqui embaixo, o panorama global que você escreveu. Tá meio perdido? Parou para ir no banheiro? Foi dar um rolê? Foi comprar um pão? Foi levar o filho na escola? Não sei. Voltou? Cara, bate o olho aqui, ó. Relê o panorama que você mesmo escreveu. Quando você vê 2 horas depois, você vê que parece que foi outra pessoa que escreveu. Você vai absorver esse conhecimento de novo. Cara, quais foram as informações que eu usei para juntar esse texto? Você clica aqui em ver completo, ó. E aqui você tem todas as caixinhas divididas para você entender o que você falou sobre cada um. Tá? E aí, ó, é só esperar o mercado acontecer para a gente fazer dinheiro, beleza? Deu alguma mudança e você precisa editar isso aqui? Se você quiser, você vem aqui, ó, em refazer o panorama e faz tudo de novo. Tem necessidade? Não, não tem. Tá? Porque isso aqui é um start para o dia. Depois eu vi que as correlações mudaram, o contexto subiu, meu grau de confiança agora é 2,5. Pô, preciso refazer o panorama só para mudar aqui para 2,5? Não, eu sei que mudou. Né? O importante aí vai ser eu passar a acompanhar
a agenda e as notícias importantes. O panorama eu já absorvi, eu já aprendi, eu já entendi e eu já vou para o mercado com esse conhecimento. Beleza, galera? Qualquer dúvida, ó, bota aqui nos comentários, me chama lá no Insta, no WhatsApp, no Discord, enfim, vocês sabem como me achar. Valeu? E para quem não é aluno, ó, vem que esse ano é tudo nosso, galera. Beijo, fique com Deus.